aí, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Bom, vamos dar hoje continuidade às nossas videoaulas de inglês, né? Quem já tiver o material, pode abrir aí o livro na página 172, o livro do material do SAI, tá? Caso você ainda não tenha, não tem problema. Como vocês sabem, eu costumo fazer videoaula sempre focando no material, né, nos conteúdos que a gente tem no livro, então você pode acompanhar aqui com mais facilidade através da videoaula, tá certo? Então, como eu falei, vou começar a ver agora o tópico que a gente tem na página 172. Na última videoaula que eu fiz com vocês, nós falamos sobre o primeiro tópico dessa apostila, que era o present perfect, né? Eu expliquei que era um tempo verbal, que apesar desse nome present, ele ainda falava sobre situações do passado, né? Falava sobre situações que aconteceram em um período de tempo indeterminado, quando a gente não sabe ao certo quando uma situação aconteceu, e a gente dá mais ênfase à situação em si, do que ao tempo, do que quando essa ação aconteceu de fato, né? Também falei que também pode ser usado para falar sobre coisas que começam no passado e que ainda tem uma ligação com o tempo presente, correto? Agora a gente vê uma continuação dessa matéria aí a partir dessa página 172, que é o que a gente chama de Present Perfect Continuous, né? Ou seja, é o Present Perfect com uma certa continuação, com uma continuidade. Antes da gente ver o tempo verbal em si, aqui na primeira parte da página a gente tem uma tirinha, né? Nessa tirinha tem aí um diálogo, vamos ler então o que está escrito aí nesse diálogo, tá? Essa primeira pessoa pergunta o seguinte: You look very pale, are you sick? Então está perguntando o seguinte, ó, você parece muito pálido, você está doente? Aí a pessoa do lado responde, não, it's from Helga's long list of back-breaking chores. Então, ele está falando o seguinte, não, é por causa da longa lista de atividades exaustivas, né, da Helga, né, atividades domésticas. Chores, essa última palavrinha aqui, tem a ver com tarefas, num sentido de tarefas domésticas, tá? Aí, a pessoa aqui na segunda tirinha, no segundo quadrinho da tirinha, pergunta assim, How long have you been working on them? Então, ele perguntou, há quanto tempo você está trabalhando nelas, né? Nessas tarefas. Aí, a pessoa no último quadrinho da tirinha responde, She expects me to start tomorrow. Ou seja, ela espere que eu comece amanhã, ou seja, ele nem começou ainda, ele já está exausto só de olhar a lista ali do que está acontecendo, certo? Aliás, a lista do que ele vai ter que fazer, né? Bom, então aqui temos o seguinte, ó. No segundo quadrinho, você consegue identificar o tempo verbal em que a pergunta How long have you been working on them está? Bom, então, essa pergunta, né, como eu tinha traduzido lá em cima, é o seguinte, há quanto tempo você está trabalhando nela? Nesse caso aí, né, nessas tarefas, né, que foram citadas anteriormente, certo? Então, sempre que eu tenho esse how long numa pergunta, ele já me dá uma característica do que a gente vai ver agora, que é o Present Perfect Continuous, né? Que ele quer saber por quanto tempo uma ação, alguma coisa, né, vem acontecendo, tem acontecido, ok? Então, vamos lá. O Present Perfect Continuous é formado com o verbo auxiliar have been, mais o verbo com o ing, certo? A gente viu lá, quando a gente viu o Present Perfect, que a gente sempre tem have ou has como os nossos verbos auxiliares, né? Lembrando que o have a gente usa quando no sujeito nós tivermos I, we, you ou they, certo? E o has a gente usa sempre quando nós temos as terceiras pessoas do singular. Quais são elas? He, she, it, certo? Nesse caso aqui do Present Perfect Continuous, acontece mais ou menos a mesma coisa, só que além do have ou has, a gente precisa ter isso aqui, ó, que é o been, tá? Então, have ou has been. A gente tem aqui só o have, né, escrito, mas tem essa diferença também, tá? De que quando a gente tem he, she, it, que são as nossas terceiras pessoas do singular, a gente vai precisar
ter o has, ok? Então, have ou has been. E aí o verbo principal da frase, que é aquele que expressa o que está acontecendo na frase, ele vem no que a gente chama de gerúndio. Teacher do céu, o que é gerúndio mesmo? Em português, gerúndio é tudo que termina com ando, endo ou indo. Andando, comendo, dormindo e por aí vai. Só que esse ando, endo e indo em inglês, né, equivale ao uso do nosso ing, tá? Lá quando a gente viu o present perfect, a gente viu que o verbo principal tinha que vir no particípio, que eu expliquei para vocês na última aula o que era. Nesse caso aqui não, esquece o particípio. A gente vai ter sempre have ou has been e o verbo com ing no final, tá? Então, para que a gente usa esse tempo verbal? A gente viu como é que ele é formado, mas em que situações que a gente vai usar esse tempo verbal do present perfect continuous? Ó, usamos esse tempo verbal para expressar ações que começaram no passado e continuam no presente, enfatizando a sua duração, né? Por quanto tempo isso vem acontecendo. A gente vê um pouco disso também lá no Present Perfect, né? Que a gente fala sobre coisas que começam no passado e que ainda tem uma ligação com o tempo presente, mas no Present Perfect Continuous a gente enfatiza por quanto tempo exatamente isso vem acontecendo, tá certo? Ó. Então, por exemplo, I have been collecting stamps for 2 years. Ou seja, eu comecei a colecionar selos há 2 anos atrás e ainda os coleciono. Então, a gente enfatiza há quanto tempo isso vem acontecendo. No caso, for 2 years, há 2 anos, e ainda continua acontecendo até o presente. Olha bem como é que eu formei essa frase. No sujeito aqui eu tenho I, que sou eu. Então, o meu verbinho auxiliar tem que ser o have, ok? Porque I, we, you and they have. Logo depois eu preciso ter o been. Então, have been é uma regra, sempre tem que ter esse been. Então, I have been. Esse verbo collect, que é o verbo colecionar, veio com ing no final. Collecting, ou seja, colecionando. Então, algo que eu estou fazendo com uma continuidade. Tudo que tem continuous, gente, a gente já associa ao uso do ing no verbinho principal. Beleza? Diquinha, tá? Então, I have been collecting stamps for 2 years. Ó, eu sempre vou ter uma indicação aqui de por quanto tempo essa ação vem acontecendo, tá? Então, for 2 years, por 2 anos. Então, algo que começa lá atrás e que ainda se estende até o presente, né? E com essa duração, no caso de 2 anos, ok? Outra situação. Começaram no passado e acabaram de ser concluídas, com algum efeito ou alguma consequência no presente. Por exemplo, ó, the living room is a mess. The children have been playing there. Ou seja, ó, the living room is a mess significa que a sala de estar está uma bagunça, né? Mess é a mesma coisa que bagunça. The children have been playing there. Ó, the children significa as crianças. Substituindo aí por um pronome, seria a mesma coisa que they, né? Elas. Elas quem? As crianças. Então, por isso eu usei aqui have, né? Como eu falei, have been. Tem sempre que ter esse been quando a gente estiver falando sobre present perfect continuous. Ok? Então, the children have been playing. Olha aqui o verbo play, que nesse caso é brincar, né? A gente sabe que play pode ser brincar, jogar, tocar no sentido de instrumentos musicais, mas nesse caso aqui é brincar, tá? Então, como tá no Present Perfect Continuous, a gente tem que colocar o verbo no gerúndio, com o ing no final. Então, the children have been playing there. As crianças estiveram brincando por lá. Ou seja, as crianças não estão mais brincando, mas posso ver os brinquedos espalhados pela sala. Ou seja, o resultado da ação passada no presente. Então, algo que aconteceu no presente e já até acabou, mas que surtiu algum efeito, né, que ainda tem alguma consequência no presente. No caso, a gente percebeu que as crianças estiveram brincando na sala porque ainda está lá uma bagunça, certo? Então, essas são as situações em que a gente pode estar usando esse tempo verbal que é o Present Perfect Continuous.
Bom, gente, eu passei aqui rapidinho para a página 174, porque aqui a gente tem alguns exercícios já resolvidos sobre esse tempo verbal do Present Perfect Continuous, para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa matéria, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês nesses exercícios, explicar um pouquinho aqui a resolução de cada um deles, para a gente poder entender melhor, tá certo? Ó, aqui no number 1, ó, temos aqui a parte solved, que significa que esses exercícios já foram resolvidos, né? No number 1, a gente tem o seguinte: choose the alternative that best completes the dialogue. Ou seja, escolha a alternativa que melhor completa o diálogo. Tem aqui uma pessoa na letra A fazendo uma pergunta e uma resposta na pessoa da letra B. Então, a gente tem que analisar essa resposta para saber qual seria a pergunta correta, certo? Bom, na resposta a gente tem assim: I have been a teacher for 3 years. Ou seja, eu posso traduzir assim, ó: eu tenho sido uma professora por 3 anos. Então, estou dizendo há quanto tempo eu estou sendo professora, né? Então, ó, I have been já é aqui uma característica de Present Perfect Continuous, certo? Então, como que eu perguntaria isso? Vocês vão, aliás, como que eu perguntaria por quanto tempo você está sendo uma professora, tá certo? Já que na resposta eu tenho lá que I have been a teacher for 3 years. Tenho sido professora ou sou professora há 3 anos. Bom, vocês vão reparar que em todas as alternativas, a gente começa com o how long, certo? Por quê? Como eu falei para vocês no exemplo lá de cima, how long é a mesma coisa que por quanto tempo. Ou seja, há quanto tempo alguma coisa vem acontecido. Isso daí também já é uma diquinha de Present Perfect Continuous, tá? Porque sempre que eu tenho esse how long, já subentendo que a frase vai estar nesse tempo verbal, tá bom? Então, ó, eu quero saber por quanto tempo você tem sido professora, tá? Aí vocês vão ver que a answer, né, a resposta, é a letra C. Vamos dar uma olhadinha na letra C? Ó, a letra C é assim, ó: How long have you been a teacher? Ó, esse have veio antes do you, porque aqui é uma pergunta, uma frase interrogativa. Sempre que a gente tem uma pergunta em inglês, a gente precisa inverter a ordem, né? O have, que é o meu verbinho auxiliar, vem primeiro, antes do sujeito, que no caso é you, você, né? E o been, que é esse meu verbinho auxiliar, é o meu verbinho aí principal, no caso, ele vem depois do sujeito. Então, how long have you been a teacher, ok? Por que aí no sujeito dessa frase, da pergunta, é you e o de baixo é I? Porque na primeira eu estou perguntando diretamente para você. Há quanto tempo você tem sido professor ou professora? E a pessoa de baixo, né, como você perguntou diretamente para mim, eu respondi com I, que sou eu, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C. Por que não poderia ser as outras, então? Ó, vamos dar uma olhadinha. A proposição A está incorreta porque, estando a resposta no Present Perfect, assume-se que a pergunta está no mesmo tempo verbal e não no Simple Present, né? Que é o presente simples. Então, how long are you a teacher? Eu não posso usar a estrutura dessa forma, tá certo? A alternativa B deve ser descartada porque está gramaticalmente incorreta. O verbo be é, nesse caso, um verbo de estado. Então, olha só. How long are you being a teacher? Não tem nada a ver, né? Há quanto tempo você está sendo professora? E aí está totalmente incorreto gramaticalmente falando, tá certo? A alternativa C está correta. A pergunta mais apropriada para a resposta eu sou professora há 3 anos, I have been a teacher for 3 years, é: há quanto tempo você é professor? Então, em inglês isso fica How long have you been a teacher? Né? Há quanto tempo você é professor? E por último, ó, a alternativa D também está incorreta pelo mesmo motivo que a B. Também está sendo aí gramaticalmente incorreto, né? How long have you been? Com ing está errado. How long have you been? Dessa forma aqui, ó. B-E-E-N. Ok? Então também está incorreto colocar esse been com ing aí nessas perguntas. Ok? Bom, gente, nessa página
como eu falei, 174, né? Tem ainda outros exercícios já resolvidos, mas muitos aqui são de textos, e aí ficaria um pouco maçante a gente ficar falando sobre todos esses exercícios, todas essas questões aqui na videoaula, tá certo? Então, basicamente, a matéria que eu queria falar com vocês hoje, passar para vocês hoje, que é a continuação do que a gente viu na última videoaula, eu já consegui passar, que é essa parte do Present Perfect Continuous, que não deixa de ser uma continuação do que a gente viu na última aula, que é o Present Perfect, né? A diferença é que nesse caso aqui a gente enfatiza um pouco mais a duração da ação, há quanto tempo alguma coisa vem acontecendo, tá certo? Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixe o seu comentário lá no vídeo, tá certo? Para que a gente possa estar em contato e tirar essas dúvidas de vocês. Ou se você estiver ainda presencialmente, né, estiver de forma híbrida, né, tendo videoaula e aulas presenciais, anota a sua dúvida para quando a gente estiver no momento presencial, você possa falar diretamente comigo. Tá certo, galerinha? Bom, então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Bye bye, people!